Eu sou Edilson Oliveira e esse é mais um episódio de Um Leão por Dia. Esse conteúdo tem basicamente o intuito de ajudar você, que é um empreendedor, um lutador que está sofrendo muito, mas que não desiste nunca, está cansado, mas continua batalhando. No ano passado, 2020, 1,5 milhão de pessoas começaram a empreender. Outro dado muito importante é que, no Brasil, 25% das pessoas são empreendedoras. E empreender não significa exatamente apenas abrir um CNPJ, abrir um negócio e tocar de forma qualquer. Eu sei que muitas vezes as pessoas são motivadas pela necessidade. E aí, como eu não tenho muito tempo para procurar informações e nem para montar uma empresa, fazer um plano de negócio, que às vezes é até caro, custoso demais, só sai fazendo. E aí encontram muitos problemas pelo caminho. E sobre esse assunto nós trouxemos aqui a Bárbara Pedroso, uma engenheira química que se formou no ano passado e é empreendedora da Elara Cosméticos. Ela está passando por essa jornada aí, está começando, e eu queria que ela falasse um pouquinho dessa experiência para nós. Bárbara, conta aí um pouquinho como é que veio essa ideia de empreender, se você já começou fazendo, se você planejou antes. Como que surgiu esse impulso aí? Da onde que você tirou essa ideia de abrir Elara Cosméticos? Oi, Edilson, tudo bem? Primeiramente, né, obrigada por me convidar para fazer parte desse episódio do Um Leão por Dia. A história da Elara, ela teve planejamento, sim, mas durante a faculdade eu tive uma amiga, que hoje ela é minha sócia, que ela comentou de relance, falou, a gente podia abrir alguma coisa algum dia, né? E a gente ficou com isso na cabeça e foi passando os anos da faculdade e tudo mais. E ano passado me surgiu uma grande vontade de começar a empreender. Tanto eu quanto ela já tinha um pouco dessa vontade, mas nada definido, nada certo. E eu convidei ela para a gente empreender com alguma coisa, né? Mas tanto eu quanto ela não queríamos algo que só fosse cheiroso, algo que só utilizasse no dia a dia, nem nada do tipo. A gente queria trazer melhorias para as pessoas, né? Então, a gente começou a pesquisar, fazer várias pesquisas sobre a nossa população brasileira e a gente acabou encontrando que o mundo inteiro sofre muito com ansiedade, com depressão, com estresse. Então, a gente acabou unindo isso de uma forma que fosse fácil do dia a dia da pessoa utilizar, que são sabonetes, né? Então, a gente estudou muito formulações, e também uma pegada mais natural, uma pegada mais sustentável, porque é o que nosso planeta precisa, né? Além de tudo isso para o ser humano, ele precisa também dessa parte sustentável e também da parte natural que traz o bem para a pessoa, né? Então a gente juntou a questão de cosméticos e essa questão mais de bem-estar. E de uma forma assim que as pessoas conseguem utilizar isso no dia a dia, elas nem percebem que estão fazendo parte de algo bom para elas e de uma maneira muito fácil. Então foi aí que surgiu a parte da cosmetologia, né? Até porque no início seriam apenas sabonetes, mas quando a gente olhou de longe, a gente percebeu que essa parte de cosméticos engloba muita coisa. Então a gente acabou definindo de fato o que seria o segmento de cosmética. Bom, eu vou olhar aqui pelo lado do empreendedor. Eu já vi que você, como muita gente, começou com um sonho e achou ali uma expertise. Eu acredito assim que a maioria real assim dos brasileiros, eles começam da mesma forma. Por quê? Porque a gente tem essa criatividade inata, nós queremos fazer. E eu tô vendo aí essa tua empolgação, esse brilho nos olhos aí, mas eu queria cutucar um pouquinho e saber sobre algumas coisas bem técnicas aqui que eu acho que as pessoas podem vir a utilizar dentro do seu próprio negócio. Você falou uma coisa aí que é bem importante, que eu achei já diferente daquilo que eu estou acostumado a ver no dia a dia. Vocês passaram um tempo planejando isso tudo, planejando o que vocês iam fazer, qual o nicho, mas eu queria saber se vocês dedicaram algum tempo para fazer a estruturação da empresa, para entender como que seria essa, como que vocês iam montar essa equipe, né? Porque eu já entendi que vocês são duas, tem uma sócia aí. Já já a gente vai falar sobre esse também assunto que é bem polêmico aí de sócio. Mas vamos voltar ali. Vocês planejaram um pouquinho? Como é que vocês fizeram ali a parte, por exemplo, de tomada de
de precificação, porque vocês têm um preço do produto. Como é que vocês desenvolveram isso? Vocês somente pegaram ali e multiplicaram por 2, que às vezes faz o custo mais isso? Como que foi essa parte aí? Conta um pouquinho para nós. Quando a gente começou com a ideia da empresa, claro que é muita coisa que envolve compra de matéria-prima, formulação e depois vem a precificação, né? A gente no começo tentou planejar o máximo possível, tanto que a gente comentava que planejava, chegava na hora, não dava muito certo, mas a gente tentava ali no planejamento, mas não eram muitos planejamentos bons, né? Porque até, assim, somos engenheiras, tanto eu quanto ela somos duas engenheiras químicas, mas na faculdade, em momento nenhum, eles ensinam pra gente como estruturar uma empresa, né? Claro, a gente tem algumas matérias de administração e coisas do tipo, mas nada muito ligado a isso. Até porque, às vezes, a gente acha, sabemos mexer com cálculos e tudo, mas na hora ali de fazer acontecer já é uma coisa mais difícil. Então, na hora de precificação, a gente começou a analisar primeiro o preço dos concorrentes, né? Para a gente ter uma noção de preço. Também a gente não queria fazer algo que o cliente pense no preço, a gente gostaria muito de entregar o valor para o cliente e ele não se preocupar com quanto ele vai pagar, que eu acho que isso faz muita diferença também. Mas na hora de determinar os preços, a gente já teve um direcionamento, né, que inclusive você deu esse direcionamento para a gente, em relação a um planilhamento, porque a gente precisava contar com funcionários, mesmo que a gente não tenha funcionários, é só eu e ela. Então, a gente mesmo assim contou como se a gente tivesse funcionários, a gente contou como se pagasse uma equipe de marketing, a gente contou todos os custos envolvidos na empresa, né? Então, esse foi o direcionamento que você passou. Claro que se fosse só no meu conhecimento e no conhecimento dela, muito provavelmente a gente só pegaria o valor ali do concorrente e faria algo muito parecido, né? Até porque a gente nunca empreendeu, então a gente nem pensaria em calcular vezes 2, talvez, né? O preço de custo. Mas a gente, claro que a gente ia fazer ver quanto que a gente ia gastar ali de matéria-prima, embalagem e tudo mais, mas esses outros custos iam acabar ficando de lado e muito provavelmente a gente ia comparar ali com a concorrência e ia saber mais ou menos quanto que seria o lucro, né? O lucro falso, né? Porque a gente, se fosse nesse caso, nem lucro a gente teria direito. Mas daí você acabou dando esse direcionamento pra gente em relação ao planilhamento, o que tem que considerar de custos, mesmo que hoje a gente não tenha, né, uma equipe, não tenha nada, seja feita tudo de uma forma muito artesanal, mas já avisando para o futuro, né? Porque quando a gente tiver uma demanda maior, que a gente precisar montar uma equipe, os nossos preços não vão ficar muito desproporcionais, né? A gente vai conseguir manter a nossa margem de lucro, a gente vai conseguir manter essa precificação de uma forma muito tranquila e a gente não vai ter esses problemas, né? De ter furo, de não saber a margem de lucro, não ter noção de nada, né? Então, toda essa parte, considerando, foi uma consultoria que você deu para a gente que a gente segue à risca até hoje, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho aí. A Bárbara é minha filha. E quando ela foi começar a fazer lá o planejamento dela, eu não influenciei no expertise, eu acho que cada um tem a sua ideia, o seu jeito de fazer as coisas. Mas até foi engraçado, porque eu falei assim, olha filha, faça tudo direitinho, não me mata de vergonha, hein? Tem que fazer a coisa direita. E ela teve oportunidade, eu também tive a oportunidade de ajudar ela naquele momento, e eu quero até dizer que esse podcast é também para abrir os olhos e mostrar algumas coisas que a gente vai poder perguntar aqui de quem está na prática. Só lembrando, gente, que quando nós nos preparamos e usamos a técnica certa, faz toda a diferença no futuro. Quando a gente vê ali um outro dado muito importante que a gente tem que observar, é que as empresas quebram ali mais ou menos 46% delas antes do segundo ano. E tem um motivo, que quando você inicia o seu negócio ali sem uma estruturação, como a gente acabou fazendo, a estruturação da Elara, e contou, como ela mesma falou ali, de custos, e eu vou puxar ali a atenção para esses detalhes que podem fazer a diferença no dia a dia. Eu acredito que, olha, vou ser bem sincero aqui, acho que 90% das empresas que quebram, se tivessem esse contato, elas não iam quebrar. Vamos falar dessa expertise, então, que eu estou querendo
puxar e estou perguntando para ela, e daí a gente pode perguntar agora diretamente para quem está fazendo. Lá atrás, no comecinho, quando ela estava fazendo lá os custos dela, não tinha exatamente uma estrutura daquilo que é uma empresa já montada. E o que acontece isso? Então, quando você começa ali a fazer o teu negócio, é só você e você, os custos são muito baixos, você não calcula aluguel, você não vai calcular transporte, você não calcula nem entrega, um pessoal de entrega, você fala, eu mesmo entrego, eu mesmo faço, e nem salário, porque você só conta aquilo que vai sobrar de lucro. E aí, realmente, nesse começo, tá tudo certo, mas chega num ponto em que nós somos tão criativos que o negócio começa a dar tão certo e começa a crescer, só que aí os preços não acompanham o necessário para a estrutura. Você já colocou uma clientela que já conhece o seu produto, a qualidade que você entregou, mas não está mais habituada àquele preço. Então, neste momento, acaba uma dificuldade muito grande de penetração no mercado. E aí, quando está já aquele circo formado, você não consegue acompanhar, não entende. Aquilo que um dia te deu um pouco de dinheiro, começa a te tirar todo o dinheiro. Por isso que o fechamento dessas empresas que eu fiz questão de citar é perto do segundo ano. No começo, parece que vai estar tudo bem. E teve uma certa resistência aí também, claro, da Bárbara, porque como ela falou, ela queria entregar um produto com qualidade sem se preocupar com o preço. E aí a gente falava, não, tem que ser esse valor aqui, ó, porque senão a tua empresa não vai sobreviver. Mas foi lá, fez. E conta aí, Bárbara, qual que foi o resultado de ter feito assim? Porque lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia, está pior agora do que estava no ano passado. Então a dificuldade, muita gente quebrando e fechando. Agora você imagina como que está a empresa dela que está começando agora. E aí, Bárbara, fala para nós um pouquinho sobre esse assunto ali. Em relação, a gente sempre focou muito em entregar valor no nosso produto, então foi algo que a gente trabalhou muito na inauguração da nossa empresa. A gente trabalhou muito a questão de gerar valor para a pessoa e fazer com que a pessoa sinta a necessidade de consumir o nosso produto, né? Tanto que a gente fez toda essa preparação, principalmente na questão do marketing, claro, enfatizando, né? Eu e a minha sócia apenas que trabalhamos na empresa, então a gente focou muito, a gente entregou muito valor, a gente apostou em testes, em pessoas que tinham esses sintomas, a gente deu para elas utilizarem, elas passaram feedback depois de um tempo, então a gente estruturou muito bem em relação a isso, né? Tanto que quando a gente inaugurou a nossa empresa, a gente fez vendas programadas, então, olha, nos 3 primeiros dias a gente já estava com o nosso estoque esgotado, né? A gente já não tinha mais muito o que fazer e a gente teve uma margem de lucro muito boa em relação a isso. E realmente os nossos clientes, eles enxergam o valor do nosso produto, eles enxergam como isso traz o que isso traz de benefício para eles, né? Então, hoje em dia, a nossa margem de lucro é muito estável, a gente não precisa ficar colocando altos e baixos. Quando a gente tem a necessidade de fazer algum lançamento, de fazer alguma estratégia que possa beneficiar em relação ao custo, isso não prejudica a gente, porque isso já foi muito bem planejado no começo. Então, a gente consegue definir muito bem a nossa margem de lucro. Até por isso, a gente consegue dar descontos muito bons para os nossos clientes. E também a gente consegue, como que eu posso dizer, né, entregar esse valor para eles e de quebra entregar um preço justo que eles concordam também, então a gente não tem esse problema, né? Que legal, Bárbara. Uma coisa que a gente pode tirar aí como lição, como mais uma prova, que quando a gente se prepara, faz a coisa certa, eu sei que ninguém gosta muito de matemática também no nosso país, é pouca gente, quando a gente faz o cálculo, aí não é que ele vai prender o empresário, ele vai, na verdade, dar uma liberdade para que ele possa trabalhar de uma maneira mais segura, mais tranquila, que ele possa crescer. Tem até uma parte aí que eu costumo falar aí com os meus clientes, é que se você vender demais e não tiver organizado, você quebra. Então, se eu não vender, eu quebro, se eu vender demais, eu quebro. Tem sim uma forma de crescer. Quando a gente olha para essas grandes empresas aí, essas empresas que explodiram, para os unicórnios, né? Não tem como chegar lá se não tiver uma boa estrutura de preço, um bom planejamento na parte de gestão financeira. E aí a Elara já está mostrando, através da Bárbara, aí, que isso dá realmente resultado.
Mas eu quero aproveitar um gancho aí para tirar uma outra coisa que todo mundo fala, né? Que sócio é muito ruim. E na verdade, sócio não é ruim. Eu acredito que ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E Bárbara, comenta um pouquinho aí sobre como que foi essa formação da sociedade aí, como que vocês dividem as tarefas, como são as conversas nesse sentido. Atualmente é eu e mais uma sócia, que é a Gabriela, ela não se encontra hoje, mas eu estou representando. E somos duas sócias até o momento. A sociedade se formou através de uma amizade que a gente tinha e um interesse em comum, né? Então, quando a gente decidiu começar as coisas juntas, tudo foi feito muito junto, inclusive o nome Elara se dá, né, pela terminação do meu nome, Ara, e da terminação do nome dela, ela, né? Então ficou Elara. Então a marca, tudo é muito nós duas, todas as personalidades. E realmente ter um sócio para trabalhar junto facilita muito, porque é muita atividade. Hoje em dia a gente faz reuniões semanais, né? Uma vez por semana a gente se reúne, traz alguns pontos que a gente definiu, que tem algumas coisas que a gente precisa acompanhar semanalmente. Tem outras coisas que é mensal, mas tudo isso a gente traz na reunião. A gente procura dividir bastante as atividades, né? Para não sobrecarregar de uma forma que fique bom para as duas, né? Mas a questão da sociedade eu acho que é muito importante. Eu acho que tem que ter, sim, alguém que te ajude ali, que tenha uma visão também com você, né? E a questão da sociedade eu acho que é fundamental e principalmente no começo eu acho que faz bastante diferença você estabelecer algumas coisas antes com o seu sócio para que na frente não tenha nenhuma dor de cabeça, não tenha nada do tipo que possa trazer algum problema para a sociedade. Então, estabelecer tudo isso é muito importante, reuniões, sempre estar comunicando, sempre estar falando, se for um sócio participativo, né? Claro que tem empresas que possuem sócios que não trabalham na empresa ou coisas do tipo, então daí já é uma coisa mais que não entra na questão da Elara, né? Mas a Elara, a sociedade dela é feita dessa forma. Olha, eu estou fazendo aqui agora o papel daquele que fica lá curioso do outro lado, fica pensando. E eu até vou fazer uma pergunta aqui que talvez você ache meio que indiscreta, se você não quiser responder, não responde, né? Mas eu acho que muita gente lá deve estar falando assim, mas também tá fácil, porque elas são engenheiras e para eles tudo foi fácil. Eu acho que eles ganharam lá uma mesada do pai, da mãe, fizeram isso aí e agora estão crescendo por causa disso. E aí vem aquela pergunta, né, Bárbara? Com quanto foi que vocês começaram essa empreitada? Bom, Com valor. Quero saber quanto dinheiro, não enrola. De forma nenhuma a gente ganhava mesada ou coisa do tipo, tanto eu quanto ela trabalhamos durante a faculdade inteira. No final da faculdade ela até foi efetivada na empresa que ela é atualmente, então a gente sempre dividiu muito tudo, né? A gente não começou com muito dinheiro realmente. No começo, olha, se a gente gastou 500 reais para começar o negócio, é um preço justo de dizer, né? Claro que a gente não comprou tudo que a gente precisava no começo, a gente foi se estruturando, né? Mas no começo, eu posso te dizer que no primeiro mês que a gente decidiu começar, que foi em fevereiro desse ano, que a gente realmente colocou a mão na massa, foi em torno de uns 500 reais, né, que a gente gastou. Claro que hoje demanda muito mais dinheiro, mas já é um dinheiro, como a gente fez, né, todo aquele planejamento no começo, é um dinheiro que já vem da Elara. Então, hoje, atualmente, a gente não precisa colocar dinheiro do nosso bolso para o momento que a Elara se encontra, né? Mas não foi um super investimento nem nada do tipo. Foi algo bem que cabesse no nosso bolso mesmo. Então, Bárbara, fala aí você, porque talvez se eu falar, o pessoal talvez não entenda. De certa forma, estamos falando assim de um empreendedorismo que vem crescendo de maneira bem firme, a passos bem firmes, assim, e também passos largos. A que você diz, ou sobre, vamos dizer assim, tá até difícil até de formular
essa questão. Mas esse sucesso aí desse andar a passos firmes e de estar realmente crescendo, progredindo, se deve ao quê? Se você fosse falar assim, ó, dar uma dica para o pessoal aí que está ouvindo a gente, o que você falaria para essas pessoas que você acredita que foi o resultado desse crescimento aí? O resultado do crescimento é o que todo mundo já sabe, mas que ninguém quer fazer, né? Que é o planejamento. De fato, você precisa planejar tudo que você tem em mente. Claro que o planejamento não vai ser seguido à risca, como eu comentei no início, né? A gente planeja, às vezes chega no mês seguinte e fala, meu Deus, não deu nada certo que a gente planejou. Mas ter esse planejamento é muito importante. Se já não deu 100% certo da forma que a gente planejou, imagine se a gente não tivesse nem planejado, né? Então, realmente, se planejar, ter uma visão um pouco mais para frente do que pode gerar, no que pode causar, no quanto a gente precisa vender, tudo isso é muito importante, né? Como você comentou no começo, a precificação, isso é muito importante porque a gente sabe quanto que a gente está ganhando, então a gente sabe quanto que a gente pode esperar para ganhar daqui para frente com X vendas. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento para realmente estruturar como uma empresa, né? Se você consegue se planejar, se você tem uma visão de futuro, uma visão de objetivos, é isso que vai fazer a sua empresa, né, alavancar um pouco mais para que as coisas realmente andem um pouco mais rápidas, né? E você não fique lá tropeçando, não sabe o que está acontecendo e, na verdade, eu acredito que é isso, né, o planejamento mesmo. Então, um grande desafio dos empreendedores, eu vejo que como a gente comentou ali, você começa às vezes dentro de casa ali, fazendo ali com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Eu acabei convivendo ali com a Bárbara, que já estava querendo utilizar a minha cozinha lá, e a gente acabou despejando ela, porque essa coisa começou a aumentar, né? Nesse momento está quase que indo para fora. É uma empresa artesanal ainda, que está começando, mas vocês já pensaram nos próximos passos aí de crescimento? Qual que é a ideia de vocês de desenvolvimento da empresa? Hoje em dia a gente é muito manual e, querendo ou não, a gente ainda não tem um crescimento tão grande da forma que a gente gostaria, né? Então a gente sabe, a gente tem ciência que a gente precisa investir em algumas coisas a mais, que a gente precisa gastar um pouco mais para que a gente comece a dar passos maiores ainda, né? Porque a gente estabeleceu algumas metas, então a gente também não quer esperar que a empresa comece a dar um resultado que a gente considera bom daqui 5 anos, por exemplo. A gente precisa que isso ande mais rápido, né? A gente precisa que isso dê um resultado, por exemplo, de 2 anos, mais ou menos. Então, a gente tem noção de que precisa ser investido uma quantidade maior de capital na empresa para que realmente ande mais rápido, né? Como eu comentei, é só eu e ela que trabalhamos na empresa, então, querendo ou não, a gente também não consegue atender muitos pedidos. Então, isso acaba parando a gente um pouco também, né? Então, a gente sabe que não dá para divulgar muito, porque senão a gente não vai conseguir entregar, né? Da forma que a gente quer, na qualidade que a gente quer. Então, tudo isso é muito claro para a gente que realmente a gente precisa dar um passo maior para acelerar as coisas. Então, a gente tem noção de que injetar capital agora, né, nesse momento, né, que a gente já começou a empresa e tudo mais, é uma questão muito importante a ser levada a sério agora. Bom, Bárbara, eu já sei que vocês precisam de capital, né? E aí vocês pensaram em como que vocês vão conseguir esse capital? Da onde que vem que vocês vão captar esse recurso, né? Quem que vai colocar esse dinheiro na empresa? Vocês mesmos? Como que vai ser? No momento a gente ainda está em fase de planejamento e decisão, né, de como vai entrar todo esse dinheiro, de como que a gente vai dividir esse dinheiro nessas questões. Então, com certeza vai ser por meio de algum investidor, mas claro que a gente precisa montar e estruturar uma proposta, né, para que também seja viável para a pessoa que está investindo esse dinheiro, né, que tenha um retorno bom. No momento a gente está pensando em adicionar mais um sócio na nossa sociedade para que trabalhe, né, e também consiga investir um dinheiro
para que a gente consiga dar esse passo maior. Vamos puxar um pouquinho essa história, um pouquinho mais aí, porque muito é de coração, muito é daquilo, da sensação, daquele que a gente está sentindo. E eu vejo que para empreender há muitas incertezas no ar, porque tomar a medida certa, no time certo, significa não agir antes e não agir depois. Como que foi que vocês perceberam aí essa necessidade? Como que foi? Vocês tinham um cálculo, vocês tinham feito um planejamento? Foi uma sensação? Ou vocês só chegaram um dia lá e falaram assim, gente, a gente não está mais dando conta dos pedidos e eu também estou até sem caixa. Como que foi esse clique, esse estalo? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, assim, a gente estava levando a empresa do jeito que estava, a gente sabia que tem demanda, a gente sabia que a gente não consegue atender, né, muita gente se a gente divulgar muito, nem coisa do tipo. Só que eu já tinha estabelecido para mim mesma que se chegasse meio do ano num volume ok, a gente precisaria, né, tomar algumas ações, mas de fato comuniquei à minha sócia, falei, olha, a gente precisa, eu não posso ficar esperando que a empresa ande muito devagar, né? Eu preciso que a empresa acelere um pouco mais, até porque hoje eu sou em função, né, praticamente 50% do meu tempo inteiro na Elara, então eu preciso que as coisas comecem a andar um pouco mais rápidas, eu preciso que a gente tenha um retorno mais rápido, apesar de que as vendas são muito boas, tudo é muito bom, mas a gente precisa atender essa demanda que a gente tem e que a gente não faz, né? Então, foi um momento que a gente chegou, parou e conversou e falou, olha, realmente a gente precisa aumentar, a gente precisa que as coisas ocorram de forma mais rápidas, apesar de que ela já está acontecendo de uma forma rápida, mas a gente precisa que aconteça mais rápida e em mais volume. Então, daí foi o momento que a gente parou e falou, realmente vamos tentar ir atrás desse capital para que as coisas funcionem dessa maneira, né? Então, nesse mercado aí tem muitas pessoas que querem investir, que são os investidores anjos. Eles estão procurando aí uma boa proposta, algo que tenha realmente uma base para investimento para crescer. Mas eu quero fazer só mais um adendo aí antes de chegarmos nesse assunto, que é o seguinte. Você está lá com teu filho, porque a empresa, normalmente, para aquele que começou a empreender, é um filho, né? Então fica ali naquele cuidado, investe tudo que pode, dedica tempo, dedica tudo. E agora, como que é a sensação de chamar alguém e dar uma fatia desse negócio? Como que é essa visão aí? Como que é o sentimento que toca dentro aí? Tipo, mas e depois esse sócio vai... Quanto que ele vai ficar com a minha empresa, né? Como que é essa sensação aí? Teve essa barreira para vocês pensarem agora e tomarem essa decisão? Ou, tipo, foi muito de boa? Como é que foi? Realmente essa barreira existe, né? Algo que dá insegurança, que a gente pensa, mas claro, não entraria ninguém que não fosse de confiança nem nada do tipo, e a gente preza muito para que tudo seja feito da forma mais detalhada possível, todos os prós e contras dentro do contrato, né? Então, tudo que for decidido, tudo que a pessoa pode fazer, tudo que a pessoa não pode fazer, com certeza vai estar descrito. Claro que traz uma insegurança sim, mas quando é alguém que você consegue confiar bastante, então eu acredito que não seja tanto, né? Se fosse alguém de fora, com certeza isso eu acredito que nem não ia acontecer, né? A não ser Bom, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Mas já se torna um pouco mais complicado se for alguém de fora que a gente realmente não conheceria, né? Então, realmente traz um sentimento de insegurança, mas é algo que é necessário para a empresa e também é algo que a gente consegue ter o controle, né, a partir do momento que todo mundo assina um documento. É só realmente ter muito bem descrito tudo e quais serão as atividades, enfim, né? Tudo isso para que traga essa segurança que acaba causando. Bom, a Elara, pelo que eu entendi, está indo de vento em polpa. E vamos voltar um pouquinho, porque a gente começa por um sonho, né? Por algo que realmente a gente quer ter uma alegria naquilo que faz. O empreendedor, ele começa
sonhando, imaginando e gostando daquelas tarefas. Então, no sonho lá atrás, tinha uma ideia de atingir uma sensação junto às pessoas em fazer algo diferente para o mundo, trazer um cuidado neste momento que é tão difícil. Como que foi? Vocês atingiram essa satisfação dos clientes no ponto de vista de vocês? Eu estou fazendo essa pergunta, pode parecer assim, está voltando lá no começo, mas é que é o seguinte, existe um tripé quando nós vamos organizar aquilo que nós vamos entregar para o cliente. E esse tripé é um tripé da qualidade. Então, ele envolve custo, qualidade, percepção por parte do cliente do produto que está sendo entregue. Isso também é uma coisa muito importante de ser percebida. Para dar uma ideia do que eu quero comunicar, é que às vezes a gente faz algo, mas tão complexo de tudo aquilo que nós, como técnicos, e estamos falando ali de duas engenheiras químicas que querem fazer, tipo, tecnicamente vão saber de coisas incríveis que coloca ali, mas às vezes coloca coisa demais no negócio e não faz muita diferença para os clientes. Então, atingir esse nível também, porque quanto mais qualidade ou mais trabalhoso for, maior o custo e maior o preço. Então, às vezes, não consegue nem chegar lá para o cliente. Como que você diz para nós aí se vocês atingiram esse nível de qualidade, se está de acordo, se as pessoas conseguem perceber tudo aquilo que vocês colocaram no produto e se não tem coisa demais? Hoje a gente pode dizer que atingimos sim essa percepção de qualidade do nosso cliente, tanto que no começo a gente pedia muito feedback, né? Então a gente entregava o produto, dali uma semana a gente já perguntava o que achou, como que tá e tudo mais. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar correndo atrás dos feedbacks, né? Geralmente elas usam e já manda mensagem pra gente falando, nossa, usei, achei muito bom, olha, não consigo mais ficar sem. Ou principalmente da nossa linha bem-estar, né, que ajuda, né, com ansiedade, depressão e estresse, muitas pessoas já vêm falar pra gente, eu preciso comprar outro porque eu já não consigo ficar sem isso daqui, ou coisas do tipo. Então, esse feedback que eles trazem pra gente, eu acredito que é o ponto, né, que a gente consegue dizer que sim, a gente consegue verificar essa percepção de qualidade do nosso cliente. Bárbara, agora vamos lá para o capital, então, que vocês estão querendo captar aí, né? Você sabe que tem muita gente que quer também investir, mas é a pessoa lá que recebeu lá um valor de aposentadoria, ou vendeu alguma coisa, ou recebeu uma herança, e fala assim, eu quero investir em alguma coisa, eu ouvi lá que é bom investir em negócios. Mas tem várias armadilhas aí por dois lados, e a frustração anda meio perto aí dessa coisa do investimento, porque às vezes pode-se dizer até que a capital investimento, ter um sucesso nisso, pode ser que faça vítimas aí pelo caminho. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá e coloca o dinheiro na empresa, mas nem sabe exatamente quanto que vai pegar de volta, quando que vai retornar esse dinheiro, qual que é o lucro que ela vai ter, se ela é dona de um pedaço ou se ela não investe nada. E você comentou aí que está querendo captar um valor, mas que já está planejando a forma o que essa pessoa vai ter no retorno, se foi isso que eu entendi, como que ela funciona dentro da empresa, e nesse caso ela entra como sócia, vocês estão delimitando aí o que ela vai contribuir para isso. Eu queria que você comentasse se antes de vocês captar esse dinheiro, vocês já tinham pensado nessas situações e como que vocês chegaram nessa conclusão de ter que saber exatamente qual que é o ponto aí do investidor no negócio? Isso aconteceu numa consultoria com o Edilson Oliveira, inclusive recomendo muito. Foi o momento que a gente percebeu que precisava investir capital na empresa, mas de forma alguma a gente imaginou como captar esse capital. Então, durante a consultoria que você deu para a gente conseguiu entender que existe uma forma de entrar dinheiro na empresa e você, como se fosse um banco, mas é um investidor anjo, né? Depois você devolve com juros. Depois tem um outro método, né? Que é realmente a pessoa entrando na sociedade. Tem outro método que a pessoa
coloca dinheiro ali, às vezes se ela dá o dinheiro dela, né, dependendo da relação que tem. Então, todos esses métodos de captação, e para entender, né, realmente o que é, foi durante a consultoria que a gente teve, então realmente foi algo que a gente não sabia. Como eu comentei, né, a gente fez a faculdade e tudo, mas tem muita coisa que realmente a gente não sabe, muita coisa que é nova, mesmo pesquisando no Google, pesquisando alguma coisa do tipo, não é tão claro, né, pra gente saber identificar que precisa, como que funciona, que vai precisar de um contrato, né, que tudo funciona de uma forma muito correta. Então, até isso é muito importante para a gente saber, né, em relação a tudo isso, porque para realmente evitar algo para nós mesmo, né, eu e a Gabriela, para que a gente também não faça dívidas que a gente não consiga pagar, que a gente não receba dinheiro que a gente não sabe aonde aplicar. Então, tudo isso eu acredito que é muito importante também você ter no planejamento, mas são coisas mais difíceis da gente encontrar, né, no Google, encontrar em alguma coisa do tipo. Muito bom, Bárbara. Eu tenho uma pergunta aí para você. Qual foi o dia que você teve que enfrentar um leão e como foi que você amansou esse leão aí? Olha, a última vez que eu enfrentei um leão, que eu me lembro agora mais próximo, né, foi um dia de produção que a gente estava produzindo. A gente já tinha programado tudo o que ia fazer, o quanto ia fazer e tudo mais. Aí chegou lá na hora, a gente não tinha pensado que poderia acabar o gás, por exemplo, né? Então, a gente já dá aquele sentimento de, meu Deus, não vou conseguir produzir o que eu tinha programado, e liga para um, liga para outro para tentar levar esse gás. E no começo traz assim um medo mesmo, um nervosismo, que a gente fica muito agitada, a gente não sabe, né, na melhor forma como agir nesse momento. E daí foi um momento que nós duas paramos e falamos, calma, né, respira, agora já aconteceu, não tem mais o que fazer e vamos reprogramar isso daqui, né? Então, foi o que a gente acabou fazendo, mantenha calma mesmo, na hora ele dá um desespero, mas mantenha calma, reestrutura, replaneja tudo, que vai dar tudo certo, né? Isso aí. Pessoal, eu quero só trazer para a técnica isso aí que ela falou, que é muito importante. Nós precisamos ter um local, um caderno ou algum lugar de lições aprendidas. Porque nesse caso elas estavam ali na operação e faltou um insumo para elas que, se a gente for pensar, é fácil de acontecer, porque você não ia lembrar que poderia verificar lá quanto que tinha de gás no botijão, a gente não faz nem isso na nossa casa, né? Mas olha como que é importante você ter o seu caderninho lá de lições aprendidas e anotar. Por quê? Hoje são elas que estão fazendo essa operação, então provavelmente elas não vão mais esquecer desse assunto, de resolver de lá dar essa olhadinha. Mas quando a gente não usa técnicas ali para a nossa empresa, a gente só vai fazendo desse jeito e deixa para lá na frente esse mesmo problema pode se repetir. E aí ele pode vir assim de uma forma que cause algum prejuízo mesmo, ou porque imagine que você tem que atender um cliente, chegou lá e não tem, e não precisava ter passado por isso de novo. Então, amansa esse leão aí, faz um checklist lá e vai escrevendo tudo aquilo que você acredita que é importante nos seus processos. Vou fazer alguns comentários aqui sobre investidor, sobre como atrair um investidor, aonde que você acha. Ao meu ver, assim, analisando aí a empresa e olhando para esse sucesso, que eu fico até feliz de estar participando disso, porque ajudei lá atrás nesse planejamento. É fundamental para atrair algum investimento você ter a empresa planejada desde o começo, porque ela vai te dar suporte e margem para que você possa sim pegar um investimento. E quando você está colocando um capital dentro da sua empresa, ele também tem um custo, também tem gasto.
Imagine que se você vai lá colocar o dinheiro numa empresa, você quer saber quanto que você vai ter de lucro por isso. Eles vão pagar um percentual para você. Se você pegar esse dinheiro lá no banco, o banco vai falar assim para você. Ele fala assim, você pensa em juros, mas ele não pensa em juros. Ele pensa num prêmio. Ele coloca dinheiro na sua empresa, você produz algo que você não ia conseguir, você aumenta a sua produção, e aí você ganha dinheiro que dá suficientemente para você e suficientemente para o banco. Agora, o banco, ele analisa a empresa de diversas formas, ele quer saber se você vai ter sucesso. Por isso que muita gente até fica lá chateado, fala, nossa, nunca precisei do banco, quando eu precisei eles não me emprestaram dinheiro nenhum, não consegui nada. Quando a gente mais precisa, não consegue. É que não é assim que funciona esse negócio. Esse jogo ele é um pouco mais assertivo. Tem que ser assim, ó. Quando a gente faz negócios, é para dar lucro para o sócio. E cada vez que você movimenta essa máquina do negócio, ele tem que dar lucro para alguém. E o banco, ele não é seu inimigo, ele é um ótimo parceiro para captar. Mas ele só vai colocar um dinheiro, você também só vai conseguir pegar um empréstimo de alguém, um investimento sério, quando você tem a tua estrutura bem montada, e isso começa lá no início. Porque quando você vender, tem que ter esse espaço, esse gap financeiro para você também dar o retorno ali para o seu investidor. E muitas vezes a gente vai colocar uma máquina que não é produto, ou às vezes a gente só vai comprar mais produtos. Tem que estar isso bem definido. Você só consegue isso olhando lá no começo. Quando você faz isso fora de contexto, você não planejou, você simplesmente quer pegar um capital aí que nessa época aconteceu muito e acabou afundando mais ainda as pessoas, é para tapar algum buraco. Então o banco não te dá. Pensa o seguinte, uma forma de você tomar essa decisão, se for para tapar buraco e o banco não te emprestaria esse dinheiro, não pegue com ninguém. Porque você só faz uma coisa, você tem uma dívida às vezes e você só acaba transferindo a dívida para um outro lugar. E o que é pior, você aumenta o valor dessa dívida. Mas fazendo certinho, se você tem ali um modelo de plano, que aí a gente chama, você vai ver que são técnicas, mas que está aí, acessível para todo mundo. Plano de negócios. Não precisa ser aquele plano escrito lá. Se você quiser, você pode entrar na internet, o Sebrae tem à disposição ali planos gratuitos. Se você quiser contratar, existem planos aí que variam de diversos preços. Mas um bom plano de negócio custaria caro. Então, se você não tem condições, faça pelo menos o básico, procure essas informações que você ali vai ter uma ideia de como que vai acontecer. Agora, se você está lá programado, organizado, pode chamar o investidor e vai mostrar para ele o que ele quer saber, o que você tem que responder para ele. Eu acho que esse também é um ponto que você tem que entender. Ele quer saber quando é que o dinheiro dele vai retornar. Se ele não te perguntar, se você disser isso para ele, quando é que ele vai pegar o dinheiro dele de volta, quanto é que ele vai ganhar de juro e como que você vai devolver esse dinheiro para ele, o que vai impactar dentro da empresa, é a segunda pergunta. Então, você vai convencer e vai atrair um investidor de forma mais correta. Ele também quer saber dos riscos. Então imagine que a gente vai fazer uma apresentação da empresa para atrair um investidor. O que a gente foca? Olha, investidor, eu tenho aqui, não é um abacaxi para você me ajudar a descascar, eu tenho aqui uma oportunidade, você tem que realmente ter uma oportunidade. Mas que oportunidade? A oportunidade de você investir na minha empresa. Qual a segurança? Olhe meus números. Dá uma olhada aqui, o que eu consegui. Se eu pegar esse teu capital e colocar aqui, olha o quanto que eu vou evoluir. E dessa evolução eu posso te dar uma fatia. Então, eu posso te pagar um valor. E também preste atenção, você tem que negociar, não aceitar tudo. Né? Quando a gente vai lá, quando ele está colocando dinheiro no banco, ele vai ganhar lá nem 1%. Então, se ele aplicar na tua empresa, ganhar lá, sei lá, 2%, 3% ao mês, se ele acha que o risco é pequeno, olha, com certeza, ou muito provavelmente, se ele tem esse perfil, olhar os seus números, ver que vai causar impacto e que é bom para você, ele vai entrar nessa. E aonde que eu acho esses investidores? Olha, você pode ter pessoas próximas aí. Uma coisa que eu percebi aí de muitos empresários bem-sucedidos é que eles querem fazer investimentos. Eles só não têm tempo para atuar dentro das empresas. Eles podem ser sócios, eles podem fazer aí um investimento com possibilidade de se transformar em sócio depois, pode ser um investidor anjo,
pode ser através de um contrato aí de mútuo que vai fazer com que a pessoa te coloque um dinheiro na empresa. Às vezes o nome dela nem vai ser atrelado na empresa, só se a empresa der certo. Isso também é importante, porque o empresário ele não pode ter problemas financeiros, não pode, ele tem uma empresa lá de milhões, e aí ele vai entrar numa pequena, e essa pequena lá de repente não conseguiu pagar uma duplicata, vai para o nome dele, então tem essa preocupação do lado do empresário. Então existe aí um contrato também chamado contrato de mútuo, que ele pode aportar um dinheiro na empresa, ele pode justificar para o imposto de renda lá no fechamento, o que ele fez com aquele dinheiro, porque quem está começando às vezes não pensa nisso, mas isso existe lá no jogo de, né, vamos dizer assim, naquela briga de cachorro grande existe isso aí. Então é um caminho. Consulte o contador, consulte um advogado. E, fechando este assunto, quero te dizer que continue com seus sonhos, as coisas são difíceis, mas não são impossíveis. Você é um batalhador, é um guerreiro já, porque se é empreendedor, você já tem no sangue. Seja incansável, mas seja inteligente, planeje o seu dia. Você pode conseguir um investidor, sim, para o seu negócio, que age de uma forma a alavancar e você pule por um próximo nível.